tarde, boa noite, alunos do 8º ano da Escola Aristeu Pedroso de Almeida, prefeito Aristeu Pedroso de Almeida, da cidade de Itatinga, que é o professor Everton, sou professor de Geografia de vocês e vamos dar início a mais uma aula de Geografia, ok? Para essa aula será necessário que vocês tenham aí ou um celular com uma boa internet ou o livro didático, né, nas páginas 52, 53 e 54. Essa tela que vocês estão vendo é a mesma tela da tarefa, né? Então não esquece de colocar o nome, o sobrenome certinho dos alunos, tá? Marcar corretamente qual é a sua turma, se é 8º A, 8º B e 8º E, uma dessas três. Vamos lá, na página 52 do livro. Essa imagem que vocês estão vendo é a mesma do livro didático que está disponível para que vocês busquem na escola. Quem tem um bom celular, tem uma boa tela, está conseguindo visualizar bem e fazer a leitura, né, dos textos que eu mando. No vídeo não dá para ler muito bem, mas eu mando as imagens separadamente e fica bem fácil de conseguir a leitura, tá? O vídeo é mais para explicação mesmo. Mas na hora que vocês abrirem a tarefa, vocês terão uma boa imagem para fazer a leitura. E também é possível dar o zoom na tela, que facilita inclusive na leitura dos mapas, ok? Observe como fica bem mais fácil visualizar. Bom, vou me adiantar falando então da página 52, que usamos na tarefa. O que tem de mais importante para ser entendido nessa página? Bom, nos textos nós temos aí diferenciações de formas de migrações. O que é uma migração? Migração é o deslocamento, um movimento de pessoas, de um grupo de pessoas se deslocando no espaço geográfico, tá? Então são várias as formas de migrações. Todo movimento populacional em direção de um lugar para outro podemos chamar de migrações. Dentro das migrações nós podemos ter migrações internas, quando é deslocamento de pessoas dentro do mesmo país. O fluxo de nordestinos, por exemplo, para a região sudeste, que foi muito forte nos anos 70 e 80, hoje continua forte, mas a migração de retorno, ou seja, os nordestinos que já tinham vindo a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, décadas atrás, muitos voltam também. Então está compensando uma coisa com outra. Mas movimento de pessoas de um lugar para outro dentro do mesmo país é uma migração interna. E migrações externas são as migrações de um país para outro, ok? Bom, dentro das migrações externas, podemos ter dois tipos de movimento. Quando falamos de um determinado país que recebe imigrantes, estamos falando de um movimento de imigração. É o movimento de chegada de pessoas de outros países em um país. Mas se o objetivo da análise é analisar por que em um determinado país tantas pessoas estão saindo dele para morar em outros países, aí nós estamos falando do movimento de emigração, que é o movimento de saída de pessoas. Tá? Um exemplo, os Estados Unidos é um país de imigrantes. É um país que desde a sua colonização recebe pessoas de diversos países, né? Irlandeses, alemães, italianos, além dos ingleses que eram colonizadores e depois da independência dos Estados Unidos, ingleses também como imigrantes, tá? Africanos que vinham como escravos no sul dos Estados Unidos, no século XX, muitos asiáticos, né, vieram para os Estados Unidos, e no final do século XX, pessoas do mundo todo, do Oriente Médio, da Rússia, de diversas partes da Ásia e principalmente da América Latina, escolhendo os Estados Unidos como país para tentar uma vida melhor, ok? Então, quando falamos de um país que recebe imigrantes em grandes quantidades, estamos falando de um processo de imigração, de chegada de pessoas. Mas se por outro lado, o movimento que queremos analisar é um movimento de perda populacional pela saída de pessoas, como por exemplo a Índia, né, que é hoje o país com o maior número de imigrantes, ou o México, né, que proporcionalmente é o país com mais imigrantes. O México tem aí
mais de 10% da sua população vivendo nos Estados Unidos, tá? Então, movimento de emigração, movimento de saída de pessoas, né? Pode ser de diversas origens. Vamos analisar os motivos das migrações nesse capítulo. Bom, se movimentar, se deslocar pelo espaço geográfico é uma necessidade humana desde os primórdios, né? Os homens primitivos, por exemplo, eram nômades. Eles não fixavam moradia num determinado lugar. A origem humana do Homo sapiens é no continente africano, né? De 200 mil anos atrás, essa variante humana chamada Homo sapiens, 200 mil anos, né? Outras, digamos assim, variantes dos seres humanos, o Homo erectus, por exemplo, são mais antigas, né? Mas o ser humano, como nós somos, a nossa espécie, é de aproximadamente 200 mil anos, e todos convergem, segundo as pesquisas científicas, para o continente africano. Portanto, todo o resto do planeta foi ocupado por seres humanos africanos que emigraram da África, certo? Que saíram da África, foram para o Oriente Médio primeiramente, depois para o leste da Ásia, chegaram na América atravessando o Estreito de Bering, só para vocês analisarem o que eu estou falando, ó, continente africano, Oriente Médio, vou mudar a caneta vermelha aqui para vocês verem melhor, ó, a África, chegando aqui, ó, região do Oriente Médio, atravessando a Ásia Central, chegando ao nordeste da Ásia, onde é a Rússia atualmente, e aqui é o Estreito de Bering. Observe como é pequena a distância da Ásia aqui, ó, para a América no Estreito de Bering. Eles estimam que mais ou menos 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, uma glaciação fez com que toda essa área do Estreito de Bering se emendasse por geleiras. Então, períodos de glaciações, essas duas áreas aqui estão emendadas, ou seja, a Ásia e a América poderia ser atravessada a pé em períodos de glaciações, como nós tivemos 10 mil anos atrás. Mas já tem artefatos arqueológicos que remontam a períodos anteriores a isso. Então, talvez aquelas primeiras teorias de que foi 10 mil anos atrás já foram refutadas, né? Mas outras glaciações ocorreram em períodos anteriores a esse. Isso ainda está sendo pesquisado, né? Existem teorias divergentes, mas uma das mais aceitas é de que o ser humano surgiu na África, saiu da África, indo para o Oriente Médio, depois se espalhando para a Europa e para o resto da Ásia, chegando na América, atravessando o Estreito de Bering. Então, resumindo a história toda, é que migrar é uma necessidade humana desde o princípio, certo? Os primeiros seres humanos já emigravam, né? Bom, aqui no texto também destaca os fluxos migratórios entre os séculos XVI, que é o período das grandes navegações europeias, conquistando colônias, especialmente na América, até o século XIX, né? O final do século XIX. Nesse período, nós tivemos uma forte migração de africanos vindos da África para a América, tá? O continente africano teve uma migração forçada para a América. Lembrando que por esse mapa parece que tem que fazer essa viagem aqui, né? Ó. Mas não é não. A viagem correta, no caso, seria atravessando na direção aqui, ó, oeste, tá? E chegando aqui na América, ó. Observe aqui no canto direito do mapa, na América do Sul e América do Norte também teve trabalho escravo em várias partes da América. Tivemos os europeus como colonizadores, né, ocupando territórios. Tivemos também asiáticos que passaram a chegar na América já no final do século XIX. É famosa a história dos chineses que ajudaram a construir as estradas de ferro nos Estados Unidos. Então, o período entre séculos XVI e XIX é marcado pelas migrações forçadas pela colonização europeia, sejam por colonizadores europeus se deslocando até os territórios conquistados,
sejam pelo tráfico de escravos que os europeus também promoviam, arrancando à força a população da África e introduzindo como mão de obra escrava na América, tá? Então, era um período em que os europeus eram emigrantes nessa época. Os europeus eram aqueles que saíam do seu continente. Até porque a Europa, pessoal, a Europa nessa época, no século XIX, embora liderasse o processo de industrialização do mundo, tivesse o poder e as riquezas geradas pelas colonizações, a qualidade de vida para o povo europeu não era boa. Por isso, muitos europeus saíam da Europa tentando uma vida melhor em algumas colônias, né? Tentando uma vida melhor no continente americano, onde havia mais terras, por exemplo. Bom, para encerrar esse primeiro vídeo da aula, vamos falar das atividades que relacionam-se à página 52 do livro, tá? Aqui eu peço para vocês associarem as palavras-chave imigração, emigração, migração interna e migração externa. Basta você fazer a associação correta aqui, ó, nessas bolinhas, tá? Você vai ter que colocar, aqui é a resposta do lado esquerdo, ó, pessoal. Nós temos aqui, ó, pessoas se deslocam para outro país. Isso é a resposta de qual deles? É a resposta de migração, emigração, migração interna ou migração externa. Se isso for imigração, você marca aqui. Se for emigração aqui, se for migração interna aqui e migração externa aqui. E assim por diante, ó. Na segunda, pessoas se deslocam dentro do mesmo país. Se for imigração, marca aqui. Se for emigração, marca aqui. Se for migração interna, aqui. Se for migração externa, aqui. São só exemplos, vocês vão achar a resposta correta aí, tá? Ok? Bom, próxima questão. Em qual continente surgiu os seres humanos? Eu acabei de falar. A partir do surgimento dos seres humanos começou a formação de grupos tribais que eram nômades e que se deslocaram para outras regiões do mundo, né? Promovendo as primeiras migrações em massa. Bom, mas qual foi esse continente onde surgiu os seres humanos? O Homo sapiens. Falei agora há pouco. Entre os séculos XVI e XIX, ou seja, o período da colonização europeia, principalmente na América, os principais movimentos migratórios ocorridos no mundo ocorreram no contexto da... Bom, está praticamente respondido, né, pessoal? Molezinha. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula, ok? Vou fazer um vídeo por página hoje.